Cecília Asbeck, vamos mudar de assunto, mas continuar nos Estados Unidos. Foi um sufoco a aprovação do megaprojeto de Donald Trump nos Estados Unidos, sendo que a maioria do Senado é republicana. Não há um consenso dentro do partido em relação ao projeto do presidente? Não há, Uribe. Havia uma expectativa, inclusive, de que o placar ficasse 51-49, que nem naquela votação processual que aconteceu no sábado, mas ficou um placar mais desfavorável, ficou 50-50, e o vice-presidente J.D. Vance teve que desempatar. Ele, como vice-presidente, ele faz esse voto de Minerva quando há um empate dentro do Senado. Isso aconteceu depois que 3 senadores se opuseram ao pacote. Foram 3 republicanos, um do Maine, outro da Carolina do Norte e outro do Kentucky, e justamente há essa divisão mesmo entre os republicanos por causa do volume de gastos que esse pacote pode representar. Segundo um escritório que faz análise sobre as contas públicas do Congresso, que é um escritório independente, esse projeto, o Big and Beautiful Bill de Donald Trump, como ele gosta de chamar, esse mega projeto deve aumentar em 3 trilhões e 300 bilhões de dólares o déficit das contas públicas dos Estados Unidos, o saldo negativo das contas públicas em uma década. Portanto, republicanos que são considerados mais austeros, que são mais responsáveis fiscalmente, se opuseram a esse pacote. Também tem alguma coisa ali a ver com o fato de que esses estados são alguns dos estados que podem ser mais prejudicados também pelas medidas previstas nesse pacote. O que prevê esse pacote de Donald Trump? Prevê principalmente a prorrogação dos cortes de impostos para empresas, que foi promulgado no primeiro mandato de Donald Trump, ainda em 2017, quando os impostos caíram de cerca de 35% para 21%. Esse corte de impostos expiraria no fim desse ano, portanto, esse projeto ele prorroga esse corte de impostos, e para financiar essa perda de arrecadação, faz cortes em programas sociais, 2 principalmente, o Medicaid, que é um programa voltado de saúde, voltado a pessoas e famílias de baixa renda. Então, agora há expectativas de que, com o mega projeto de Donald Trump, se ele for aprovado na Câmara, porque ele foi autorado e agora passa à Câmara dos Representantes, mas se ele for aprovado, ele pode trazer ali uma perda de cerca de 12 milhões de pessoas que vão deixar de ter acesso ao Medicaid. Em relação a um outro programa, que é um programa de benefício alimentar, de ajuda de custo para famílias de baixa renda, cerca de 3 milhões de pessoas podem ser afetadas. É por isso que todos os democratas votaram contra. Os democratas, inclusive, dizem que esse é um projeto que beneficia os mais ricos e as empresas em detrimento das pessoas mais vulneráveis, das famílias mais vulneráveis. Mas não são só os democratas e esses poucos republicanos aí que estão se opondo a esse projeto. Deve ser também uma votação difícil na Câmara dos Representantes, justamente por causa desse aumento de gastos. Isso está gerando já algumas análises falando que esse projeto pode mudar por completo a trajetória orçamentária dos Estados Unidos, justamente porque, além de prorrogar esses cortes de impostos ou torná-los algo mais duradouro e aumentar a perda de arrecadação, também há previsões de isenções para gorjeta e também para horas extras, que também vão pesar sobre as contas públicas. Isso já está mexendo com o mercado de títulos de dívidas americanos, que é um mercado sagrado. Basicamente, o que se fala é que, se o mundo for invadido por alienígenas, as pessoas vão para os mercados de títulos de dívida pública dos Estados Unidos. Tamanha a segurança desse mercado, e esses títulos eles estão sendo pressionados justamente porque já há essa perspectiva de uma mudança completa na trajetória da dívida dos Estados Unidos por causa desse projeto de gastos. Então, não só progressistas estão contrários a esse projeto, mas também economistas, até mesmo conservadores, são contrários. Inclusive, última questão, sempre todo ano que um presidente assume a presidência, ele tenta fazer um mega projeto para fazer as suas promessas de campanha passarem. E esse é o projeto das últimas décadas mais impopular, com cerca de 50% a 60% da população americana, inclusive, rejeitando esse mega projeto de Donald Trump. Eu volto com vocês.